Olá gente, bom dia. Hoje dia 3 de outubro de 2022. Estamos aqui com a ilustre visita do nosso amigo e professor Djalma, diretor da Apibras, que vem fazer uma visita à Paraíba, né? E a gente aproveitou para trazer ele até aqui o nosso pomar, para tirar algumas dúvidas, ele passar alguma experiência que ele já tem para nós e a gente poder bater um papo, conversar e ele nos dar uma aula aqui daquilo que ele sabe fazer. Meu bom dia aos seguidores do canal Asa Branca e também faço um chamamento para aqueles que me seguem, dar um ok, um joinha lá no canal Asa Branca, inscrevam-se no canal Asa Branca. Quando a gente faz isso, a gente está valorizando a pitaia. E é com muita satisfação que eu estou aqui no Cariri paraibano, sertão paraibano, e pela primeira vez que eu venho a Paraíba e estou me sentindo muito à vontade. Essa é uma característica dos pitaieiros, que todos são irmãos, né? Aqueles pitaieiros de boa vontade sempre nos recebe com muito carinho, né? E já de parabéns a você, ao Francisco, parabéns ao Amorim e ao William, pelo pomar aí, pela iniciativa. Isso é Brasil, isso é pitaia. Nós estamos aqui praticamente no início de uma temporada e tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor. Primeiro, nós deixamos algumas mudas aqui no caule da pitaia e também na copa. Por quê? A nossa intenção é vender algumas mudas, né? E nós já vemos vendendo, mas aí há alguns que há uma controvérsia, que uns diz que pode vender, que pode deixar, outros diz que não pode. E eu queria escutar o senhor para a gente dar uma direção, uma nova direção daqui para frente. Bem, o agro nos proporciona a gente ter criatividade. E a pitaia não é diferente disso, né? Quando a gente vai trabalhar com alguma cultura, a gente tem um foco. Um exemplo claro, agora eu estava aqui olhando uma lavoura de milho do Francisco. O propósito dele ali não é colher grão, é colher espiga, colher o milho verde para vender. E nós poderíamos ter também duplo propósito ali, né? Ter uma variedade que permitisse colher uma parte e colher grão da outra parte, não seria assim, Francisco? Desse jeito. Duplo propósito. Então, no pomar de pitaia, nós temos que ter o nosso objetivo, o nosso foco, o nosso propósito definido, né? E quem vai ditar se nós devemos deixar mudas junto com a produção de pitaia será o mercado. Nós temos mercado para muda, vamos aproveitar esse mercado, né? Se nós não temos mercado para muda, não tem por que nós deixarmos, a brotação está aí. Tecnicamente, qual é a recomendação? Se você quer produzir frutos, como nós estamos vendo aqui, ó, numa planta, olha aqui que maravilha a pitaia, ó. Aqui nós temos um botão floral, 2 botões florais. Aqui nós temos uma flor que foi polinizada há uns 3 dias e nós temos aqui a fruta madura, né? Então a pitaia, ela nos apaixona porque numa planta a gente tem várias fases, vários momentos, né? Então, se nós queremos produzir frutos, nós temos que evitar essa quantidade aqui, mesmo que eu diria que é legal deixar muda, aproveitar esse mercado da muda, mas nós temos uma quantidade exagerada aqui. Olha aqui, Amorim. Ó, isso aqui seria uma boa muda, ó, isso aqui é uma muda que ela já está com boa suculência, né? Então, poderíamos colher para muda essa aqui. E eu sempre digo o seguinte, né? Tecnicamente nós temos que fazer, vamos focar aquela ali, câmera. Nós temos aqui, ó, um cladódio em desenvolvimento muito vigoroso. Nós escolhemos eles para deixar para muda. Nós podemos deixar, mas tem que escolher. Nós temos que determinar quem for. Então nós vamos tirar o meristema de crescimento aqui, ó. A hora que nós tiremos aqui, nós estamos tirando fora os hormônios de crescimento e fazendo que a planta ela engrosse. Ela
transfira os hormônios de crescimento aqui para o crescimento lateral. Então aqui deixaria uma boa muda. E aqui nós temos excesso de mudas aqui. Eu diria que aqui nós temos um palanque com 2 mudas, nós poderíamos deixar 2 em cada. Que aí você não está enfraquecendo o seu pomar. Essa seria a minha recomendação técnica, né? Ok. Agora uma outra coisa que eu gostaria que o senhor pudesse nos ajudar. Há quem diga que não pode fazer poda em época de florada, em época de produção da planta. O que é que o senhor me diria? Bom, então eu diria o seguinte, ó. A sua poda aqui, no mínimo, ela está atrasada há alguns meses, né? Porque quando me pergunto qual é o momento ideal para podar uma pitaia, nós dizemos que são 365 dias por ano. A gente não poda uma pitaia, por exemplo, ó, ela tem dois segmentos aqui, ó. Não justifica ter 2 até pelo manejo, né? Isso aqui está atrasado. Nós deveríamos ter tirado, quando essa brotação tivesse desse tamanhozinho aqui, já nós deveríamos ter definido. Ó, uma brotação curta. Nesse caso aqui, ó, a gente deixa novos cladódios lá em cima na base de apoio. Aqui nós temos, ó, 3 cladódios de ponteira aqui. Ele vai fechar demais. Nós precisamos de insolação e precisamos de ventilação. Então nós vamos tirar esse da lateral e vamos tirar esse da lateral. Bom, quando nós estamos fazendo essas podas assim, que deixamos, não é o caso de vocês, a gente encontra no Brasil, e deixando para depois, não é o melhor momento, esse momento em que inicia a emissão do botão floral. Mas é melhor podar até agora do que não podar. Nós precisamos de insolação e nós precisamos de ventilação nessa pitaia. Olha aqui, ó, uma poda aqui também, ó, 2 brotações de ponteira, tira-se uma. Uma outra coisa que eu queria saber, o fruto, esse fruto aqui, vamos supor que se fosse para o mercado, esse fruto aqui, ele precisa ser tirado assim, antes, ou deixa madurar um pouco mais? Vamos lá, ó. Esse é um assunto bastante polêmico. Para mim não é polêmico, dentro dos grupos é polêmico, né? Nós temos o seguinte, né? Uma pitaia, ela 28 dias, 30 dias, depende de uma série de variação climática, ela está fisiologicamente madura. Mas ela aqui ainda está transformando o amido que nós temos aqui dentro em açúcar. A partir que nós desligamos de lá, ela para de transformar o amido em açúcar. Ela tem uma pequena transformação, mas ela parou. Ela vai continuar com o Brix ou com a açúcar que ela tem hoje aqui, né? Então quem vai mandar o momento de nós colher é o seu mercado. Nós temos que vender o fruto. E ele precisa chegar bom ao consumidor. E ele tem que chegar bom. Se nós colher isso aqui daqui a 3 dias, porque aqui é muito rápido agora, se colher daqui a 3 ou 4 dias e tu tiver um consumidor longe, tiver uma logística longa, você vai ter que colher nesse ponto aqui. Wow, man. Yeah. Professor Djalma, a galera que estão começando a plantar agora sempre pergunta a altura ideal do mourão. Muito bem, essa é uma indagação e uma preocupação que nós como técnico temos, né? A gente, quando vai nos pomares no Pará, onde plantavam pimenta do reino, no Paraná e São Paulo, onde plantavam a uva, né, a videira, eles fizeram um aproveitamento de moerão, de tutor. Então planto lá com 1,5 metro, acima de 1,5 metro, 2 metros, até mais de 2 metros. E eu digo o seguinte, quando nós vamos projetar um pomar, nós temos que pensar em detalhes. Planta-se a altura para plantar um pomar é 1,40 m. E eu sempre digo brincando, você quer contrariar o professor Pitaia, não bote 1,50 m, bote 1,35 m. Por quê? Vejam aqui, ó. Vai sobrepondo um cladódio no outro e vai subindo, né? E como é que nós vamos lidar lá em cima? Nós teremos uma dificuldade de manejo. Então nós temos que trabalhar com a altura dos olhos, né?
que aí nós estamos enxergando todos os problemas, tudo aquilo que nós tiver que lidar com a pitaia. E o cladódio de uma pitaia, ele estica até 1,10 m por aí. Então, pessoal, aqui nós temos uma outra pergunta. Existem pessoas aí, professor, que têm nos perguntado qual é o melhor tutor, a melhor estaca, o melhor poste para plantar, para poder fazer o palanque. Quando a gente começou, eu preferi fazer essas estacas de cimento, que é de 12 por 12, certo? E improvisamos aqui em cima uma cabeceira de concreto, um suporte. Um suporte, nós fizemos uma base, ele tem uma parte menor, e o suporte em cima ele tem um encaixe para facilitar, porque você não precisa ficar batendo prego, colocando parafuso, é só chegando e colocando, certo? Esses tutores de cimento, existem algumas dificuldades. Eu já vi que como a gente tem uma água saloba, ele deu uma de cascadazinha aqui. Isso aqui pode implicar em alguma coisa no futuro, porque a pitaia é uma coisa que a gente sabe que é perene, é por muitos anos, mas a gente depende do suporte que ela esteja, não é isso? Ok, assim o Valdeci fez algumas considerações, não foi uma pergunta, então eu vou reforçar as considerações que ele fez, né? Quando a gente planeja um pomar de pitaia, a gente começa por qual o tutor que vamos escolher. Qual é o melhor tutor? Nós temos que ver o que nós temos em termos de madeira na região. Se nós tivermos lá no Pará, lá nós temos o acapu, que é um tutor que temos história que dura até 50 anos. Aqui no Nordeste, quando se fala em madeira, se fala muito no sabiá e que você colocou? Da garoba. A garoba também tem uma boa resistência, né? Mas logicamente que quando a gente faz esse aí com cimento, quando a gente faz um traço bem feito, os profissionais sabem disso, seria mais durável, seria para sempre, como se diz. De início ela rejeita um pouco ali, porque tem uma diferença de pH, nós temos ali o caule, o cimento, né? E depois ela vai se grudando. Olha aqui, lá embaixo a gente vê que soltou um pouquinho, mas aqui ela já está grudada. E vejam bem o que acontece com pitaia, e a inteligência vegetal é muito importante, né? A pitaia, enquanto a gente planta e ela está no início, ela vai subindo com a raiz e tutorando, se agarrando, né? Aí depois que a gente limita o crescimento dela lá em cima, que ela sente que ela não tem aonde mais para crescer, ela coloca essa raiz secundária ou raiz adventiça para baixo, vai em busca de alimento. E é muito importante nós termos essa raiz secundária aqui bem tratada. Também um adubo foliar, que nós temos restrições de aplicação na pitaia. A pitaia é uma planta can, é uma cactácea, e ela só abre estômatos de noite, então a aplicação de foliar seria à noite, mas nós podemos nos utilizar desse enraizamento aqui para fazer uma aplicação de nutriente a qualquer hora do dia, né? Então aqui nós temos o sistema especializado de absorção dela, que é a raiz exposta aqui. Então nós vamos fazer essa aplicação de nutrientes aqui. Outra observação em termos de arquitetura dessa planta, nós temos aqui um sombreamento aqui embaixo, ó. Num dia como hoje, num dia seco, nós temos que avaliar a região também, que não tenha uma umidade relativa do ar, não é grande o problema, mas no lugar que nós tivemos uma umidade relativa do ar alta e um abafamento ali, nós temos um ambiente propício para germinação de fungos, né? Então, olha aqui em cima, ó. Nós podemos fazer uma arquitetura daqui para cima, tirando todos aqueles cladódios ali, ó, que ela vai ficar inclusive com mais bonito e vai ficar com entrada de sol, que eu repito, né? O sol é energia e o sol é o desinfetante mais barato que existe no mundo, né? Então nós teremos assim, com iluminação e insolação, a dificuldade dos fungos se propagarem, né? Então é muito importante nós observar a arquitetura da planta para ter uma planta produtiva. Então o que o senhor me diz é um sombreamento menor aqui embaixo, né, que é para poder entrar a ventilação e o sol, né? A claridade e a ventilação.
Sim, porque o maior, assim, nós temos no cultivo da pitaia alguns indutores de florada, que é altitude, que é pressão atmosfera, que são os nutrientes que influenciam na emissão do botão floral. Mas o que mais induz a floração, ou botão floral, é a quantidade de sol por dia. Uma pitaia precisa de 12 horas de sol por dia. E dificilmente a gente vê aqui embaixo a produção de frutos. A produção do fruto está nas ponteiras, está aqui, porque aqui ele está sendo induzido à floração pela presença de raios solares diariamente aqui, não é? Então, essa observação que a gente tem que fazer. Aí que nós podemos também já estar tendo algumas, eu não vou dizer nenhumas experimentos, porque experimentos tem que ter delineamento e oficial. Algumas avaliação por parte dos produtores de fazer iluminação complementar. Em regiões em que não tem 12 horas de luz, a gente tem 10, por exemplo, em alguma região. Tu vai botar mais 2, 3 horas de luz por noite. Aí você vai produzir fora da época, né? Porque vai induzir a floração. Esse espaçamento que a gente plantou aqui tem 3 metros de largura na carreira e entre linha 2,5. Isso aqui, para quem vai fazer com tutores, tá bom, precisa mudar alguma coisa, porque a gente tem intenção de dar uma ampliada no nosso pomar, que seria a nossa primeira ideia. Espaçamento em pitaia, nós vamos ter que fazer um estudo antes. Tudo a gente tem que partir de um projeto, de um estudo. Qual o equipamento que vai transitar dentro desse pomar? Você tem um trator 100 HP? Largo, você vai precisar de 5 metros. Você tem um trator lá de 85 HP, um trator de 50, 60 HP, um tratorzinho maior vai precisar de 4 metros. Se você vai trabalhar com equipamento manual ou com microtrator, você pode chegar no mínimo a 3 metros. Por que mínimo a 3 metros? Olha lá onde está o palanque, ó. Ele vai tomar 1,20 m, vamos colocar assim, ó, com o decorrer do tempo. Isso aqui é uma planta jovem, isso é quase bebê. Quantos anos tem aqui? 3 anos. 3 anos, isso aqui é um adolescente ainda. Então ela vai colocar, vai vir aqui 1,20 m. Mais 1,20 m do outro lado são 2,40 m. Vai sobrar 60 centímetros para você transitar e fazer os tratos culturais. Quantidade ideal é determinada pelo manejo que você vai fazer conforme o tipo de equipamento. Já na linha, no alinhamento, hoje nós estamos usando bastante a espaldeira. Mas eu vou citar assim, os benefícios do palanque individual. O palanque individual tem um grande benefício que a gente circula nele e faz um tratamento individual. A gente enxerga um problema no outro lado e imediatamente vai lá identificar aquele problema. Se é numa espaldeira, nós vamos ter que ir lá e voltar. Mas na espaldeira, que nós hoje estamos plantando a 40 centímetros uma planta da outra, nós não temos esse espaço de perda de água, esse espaço de perda de defensivos agrícolas na hora da pulverização. A terra está cara também, então nós vamos explorar mais uma pequena área com maior número de planta e vão ter maior produtividade. Então o que eu digo é o seguinte, né? É muito importante a gente ouvir um profissional, é muito importante a gente fazer um projeto, mesmo que for plantar 1 hectare ou menos de pitaia, porque tem detalhes que já vêm, que não é que a gente viveu esses detalhes, é que a gente já estudou esses detalhes. Maravilha, show de bola. Então, a espaldeira seria mais um aproveitamento de espaço, um aproveitamento de nutriente, um aproveitamento para aproveitar a irrigação que já temos de uma planta para outra, não é isso? Exatamente. Então, hoje eu vejo assim, a grande vantagem da espaldeira. Quando planta espaldeira, nós temos que ver o alinhamento do solo e tem gente fazendo coisa errada. O alinhamento não é norte-sul. Se o sol nasce aqui no leste, então, e nós colocarmos o alinhamento norte-sul, vai dar luz de manhã e no outro lado não teremos luz, à tarde ao contrário. Então a gente coloca sempre de leste a oeste, ó. Nasceu o sol, ele vem, cruza por cima e ele vai dar a mesma quantidade de luz durante o dia para a planta, né? Eu já vi inclusive
em vários momentos dizer, olha, é norte e sul, não, a trajetória do Sol é o alinhamento. Quando se faz espaldeira, temos que observar isso. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos o Sol nascendo aqui e se pondo aqui, não é isso, Francisco? E se pondo aqui, norte, sul, não é isso? Aqui está correto, aqui o Sol está a pico agora o meio-dia, mas o palanque individual não sofre tanto isso porque ele não faz sombreamento, né? O Sol, vamos dizer, se tivesse atravessado aqui também, nesse caso de palanque individual, a insolação ela é mais penetrante, ela não tem pontos de sombreamento, né? Na espaldeira, sim, nós temos que observar. É porque ela faz uma sombra em geral, né? Exato. Pronto, beleza, maravilha. Uma outra coisa, veja só, essa planta aqui, para fazer uma poda nela agora, a gente optaria por tirar alguns cadróides da parte de baixo. O que é que o senhor me diria? Qual seria a melhor forma da gente fazer o manejo dela aí, para tirar para deixar só o essencial? Ótima pergunta. Num estande desse aqui de brotação, nós vamos tirar aqui em torno de 40% desses cladódios que estão sendo sustentados aqui e que não terão como produzir. Por exemplo, né, aqueles que estão aqui embaixo, ó, dificilmente você vai ver uma flor, um fruto nesses aqui, ó, que estão lá embaixo. Eles estão sombreados, eles não têm luz. Então a gente começa tirando esses cladódios mais velhos, mais antigos, sombreados de baixo, para que entre uma ventilação. Outra coisa seria esses aqui de cima, esse tupete que tem, esses que estão em pé aqui. Tira-se todo ele daqui de cima para ter uma entrada de ar. Bom, professor Djalma, desde já lhe agradeço a sua vinda aqui, a disponibilidade de ter vindo ao nosso pomar. Eu, assim, fosse para conversar com o senhor, a gente conversaria o resto da tarde. Mas o nosso tempo já não permite tanta coisa, que a gente veio num bate e volta já um pouco corrido. Mas desde já, a minha gratidão por o senhor ter vindo aqui é sem tamanho, tá certo? Então, e o convite já está aberto quando o senhor quiser voltar. As portas da cidade, as portas do estado e da minha casa estará aberta para o senhor. Muito obrigado, Valdeci. Muito obrigado, seguidores do canal do Valdeci. A minha experiência aqui na Paraíba é muito importante e o que eu tenho para aconselhar é o seguinte: aqui nós temos um solo muito fértil, aqui se produz sem colocar fósforo. Eu estou vendo lavoura de milho aqui sem fósforo, então esse é sinal de fertilidade e abundância de fósforo. Nós temos um solo intenso aqui, então é só nós ter um aporte de equipamento para irrigação, ter água, perfeitamente nós teremos pomares de pitaia produtivos aqui. E vocês aí que queiram conhecer o canal do Professor Pitaia com vários vídeos, vários assuntos, e você pode chegar a mim também para fazer as perguntas, vá até o YouTube e procure canal do Professor Pitaia. Agradeço a todos vocês e um grande abraço e vamos pitaiar!